E se a gente não olhar para a política e entender os comportamentos, as decisões, as consequências também emocionais de muitas decisões políticas, como que a gente vai poder fazer uma boa avaliação na próxima eleição? E aí, você está no canal Psicologia e Cristianismo. Meu nome é Igor Parisi e eu sou psicólogo e possuo uma cosmovisão cristã. Aqui no canal a gente fala um pouquinho sobre a ciência da psicologia e também sobre a fé cristã. No vídeo de hoje eu quero muito que você preste atenção no que eu tenho para falar para você. E o assunto hoje será limites. E eu pensei em falar sobre limites para a gente poder entender um pouco o que vai acontecer no próximo final de semana, que são as eleições municipais. Para você que acredita que só a eleição presidencial, as nacionais, para deputados, presidentes, governadores, é a eleição que importa, você está muito enganado. Porque na sua cidade você precisa de um prefeito, você precisa de vereadores. E você tem que saber muito bem quem você vai colocar para administrar o seu município, a sua região, e poder fazer uma boa gestão e beneficiar as pessoas da sua cidade, inclusive você, sua família e conhecidos. E eu quero falar sobre política relacionando ela a limites. O ser humano precisa de limites, porque sem uma limitação, esse ser humano, as pessoas, elas acabam passando do ponto, fazendo coisas que elas não devem ou que elas próprias acham serem adequadas para todos e muitas vezes não são. Então nós temos o poder de limitar a administração do município, de intervir na administração da nossa cidade e também dessa forma afetar a nossa vida e a vida dos demais à nossa volta através das eleições, através do voto. O voto é um direito seu como cidadão. Você tem que decidir muito bem quem é o seu candidato, quem você vai escolher para representar o seu município nessas eleições. E também no futuro, quem vai representar o seu país, quem vai ser o governador, o presidente. Mas sabendo dos limites, a gente encontra o significado de limites muitas vezes através do exemplo de leis que são formuladas para que as pessoas possam conviver de forma harmoniosa e livre também de situações constrangedoras, violências e tudo mais. Aqui no canal eu falo muito sobre o diálogo saudável entre a ciência da psicologia e a fé cristã, e a gente combate a intolerância e o preconceito também. E falando sobre preconceito religioso, falando sobre o direito do cidadão de exercer a sua religiosidade, a sua espiritualidade, a gente é fundamentado em leis que são formuladas para o benefício das pessoas. Muitas vezes essas leis limitam a atitude e comportamento de pessoas que querem impor pensamentos e ideologias em cima de outras que pensam diferente. Então, o ser humano ele precisa de limites. E um exemplo desses limites a gente encontra nas leis. Elas falam para nós dos deveres que nós temos como cidadãos e também dos direitos que nós temos como cidadãos. E isso está aí para que a gente possa ter uma defesa legal da nossa individualidade e da nossa coletividade também. Agora, o porquê que é importante a gente entender sobre leis, limites e até o ponto que o ser humano pode chegar. De acordo com a psicologia, o ser humano é o animal que possui um intelecto super avançado. E a capacidade do ser humano é muito, muito, muito grande para fazer coisas boas e também fazer coisas ruins. Tá aí que a gente consegue entender a necessidade de limites. Ao mesmo tempo que pessoas fazem coisas muito boas para o benefício de muitas pessoas, existem outras pessoas também que prejudicam a vida de outros milhares. E se você está entendendo o que eu estou dizendo até aqui, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscreva no canal e dá uma olhadinha também lá no Instagram. E se você quiser deixar uma sugestão de tema, de vídeo, tiver alguma dúvida aí sobre psicologia, sobre a fé cristã, por favor, entre em contato conosco. Um segundo ponto que eu queria comentar sobre limites, sobre a decisão do seu voto no próximo final de semana, é que muitas vezes nós temos poucas opções e outras vezes a gente tem muitas opções. A melhor escolha que nós fazemos para candidato, para tomar alguma decisão, é a escolha que nós fazemos de cabeça fria, pensando bem, analisando os prós, os contras. E pode ser que lá no futuro, o candidato que você elegeu, que você votou e ele foi eleito, talvez ele pise na bola, ele faça alguma coisa errada. E tudo bem, nós temos o direito de fazer uma escolha na próxima eleição,
Nós temos o direito de poder opinar sobre essa atitude, esse comportamento desse político e dessa forma intervir na administração do nosso município. Agora, se você encontra um candidato e vota nele sem entender quais são as propostas, e eu não estou dizendo propostas de fazer milagres na cidade, não. Estou falando coisas que realmente são possíveis. Porque tem candidato que promete que vai tirar todas as lombadas da cidade, por exemplo. Tem outros candidatos que fazem promessas ilusórias, coisas que são banais. Agora, se você está procurando um candidato sério, você tem que se atentar às propostas desse candidato e entender quais os limites que ele está disposto a chegar para poder ser eleito e para poder fazer uma boa administração. Se isso vai dar certo ou não no futuro, é muito difícil a gente saber. Mas pelo menos na hora de decidir o seu voto, você tem que analisar esses pós e contras. Mas você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com psicologia e fé cristã. Tem tudo a ver. A psicologia nos ajuda a entender o comportamento humano, os pensamentos, as emoções. E se a gente não olhar para a política e entender os comportamentos, as decisões, as consequências também emocionais de muitas decisões políticas, como que a gente vai poder fazer uma boa avaliação na próxima eleição? Nós vamos estar limitados. E para a fé cristã também é muito importante pensarmos sobre política. Se o cristão ele tem um ideal, se ele acredita em algo, ele precisa executar o seu direito de raciocínio e pensar em qual candidato eleger. Como cristão, nós acreditamos em alguns preceitos que encontramos na palavra de Deus. E na própria palavra de Deus, a gente encontra também muitos exemplos políticos do que não deve ser feito nas administrações atuais. Assim também como encontramos bons exemplos também para serem aplicados no dia de hoje. De qualquer forma, o cristão ele deve exercer o seu direito de voto, não pensando somente na sua espiritualidade ou na sua religiosidade, ou somente naquilo que ele acredita. Ele deve sim levar em consideração a sua crença, mas também entender que o direito ao voto e as eleições municipais, estaduais e a eleição presidencial é algo que é do coletivo, é da sociedade toda. E o cristão, que se entende como cristão e sabe como se comportar como um bom cristão, cristão de verdade, ele vai entender que ele é membro de uma sociedade e ele deve participar ativamente dessa sociedade através do voto e fazendo isso de maneira consciente. Bom, para você que está aí assistindo esse vídeo, era isso que eu queria comentar, queria que você refletisse um pouquinho sobre o que você vai fazer no próximo final de semana. Se você tem alguma dúvida sobre política ou sobre a ciência da psicologia, principalmente, e também sobre a fé cristã, fique à vontade, comente nesse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, dá uma olhada no Instagram que nós estamos fazendo algumas lives e tá vindo outras lives lá. Compartilhe esse vídeo com alguém, coloque esse vídeo em algum grupo de WhatsApp e se precisar entrar em contato comigo, o e-mail tá aí, os comentários tá aí, eu fico à disposição. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu. Tchau, tchau.